dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje é dia 29 de agosto de 2022, segunda-feira. Temperatura bem agradável hoje de manhã. A estação em mudança para o outono. Lá fora está com 20 graus. Agora são 4 horas e 50 minutos. A alvorada de hoje será às 5 horas e 9 minutos. E o crepúsculo será às 18 horas e 13 minutos. O dia durará 13 horas e 4 minutos. Amanhã bastante escuro, mas o céu está limpo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Eu sou o Japinha, e moro há mais de 30 anos no Japão. E no mês de maio de 2021 resolvi inaugurar este canal, mostrando o meu dia a dia, e às vezes falando da curiosidade do Japão. Estou postando vídeos diários de segunda a sábado, às 19 horas. O diferencial do canal é vídeos postados no mesmo dia que é filmado. Você pode acompanhar a minha rotina em tempo real. E você que está assistindo este vídeo, ainda não for inscrito, por favor me ajudem se inscrevendo. O conteúdo é de graça e sem compromisso. Para se inscrever basta clicar no logotipo que aparecerá na tela no lado direito inferior no meio do vídeo. No Japão, para fazer o teste PCR para a Covid gratuitamente, você precisa estar com febre. E nas empresas também somos obrigados a medir a nossa temperatura de manhã. Se tiver mais de 37 graus, não poderá vir ao trabalho. E tive uma curiosidade sobre esta temperatura. Quem estipulou que 37 graus é febre? Alguém deve ter feito experiências para poder colocar os números em vermelho no termômetro. E achei este artigo interessante sobre febres. Segundo pesquisas recentes, a temperatura média do corpo humano é de 37 graus. Por 150 anos, a temperatura corporal média de uma pessoa saudável nos Estados Unidos foi de 37 graus. No entanto, este valor está incorreto. Pelo menos nos últimos 20 anos, os especialistas reconheceram que a temperatura média é bem mais baixa, em torno de 36,6 graus, com uma faixa de temperatura corporal entre 35,7 graus a 37,4 graus. No entanto, todos os termômetros do mundo, a marca de febre é na temperatura acima de 37 graus. Os médicos não são diferentes também, diz Julie Parsona, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Stanford. Desde a infância aprendemos que abaixo de 37 graus é a temperatura normal. No entanto, existem diferenças individuais na temperatura corporal. Em geral, a temperatura corporal é medida no ouvido, sob a língua, sob o braço, no reto, testa, etc. Mas agora também existem termômetros em formato de cápsulas para engolir. A temperatura corporal média é um valor ligeiramente diferente dependendo do tipo de termômetro utilizado. Ao estudar a temperatura corporal de pessoas saudáveis e os fatores que fazem com que a temperatura corporal se desvie da faixa apropriada, podemos obter uma compreensão mais profunda de como o corpo humano funciona. Para o corpo funcionar adequadamente, precisamos manter a temperatura corporal dentro de uma faixa estreita de cerca de 1,67 graus. Exceder esse intervalo pode afetar a função do organismo. Portanto, nossos corpos trabalham duro para manter uma temperatura corporal adequada suando quando está quente e contraindo os vasos sanguíneos quando está frio. Além disso, a temperatura corporal pode mudar em resposta à doença. Acredita-se que a febre, por exemplo, mate alguns patógenos e acelera também o sistema imunológico. Parsona acredita que o limite de 37 graus pode ter sido correto no passado, mas agora o limite mudou. Em outras palavras, a temperatura do corpo humano está mais baixo. A doutora Parsona encontrou um arquivo dos veteranos da Guerra Civil. Descoberto pela primeira vez em 1978 pelo economista ganhador do Prêmio Nobel Robert Vogel, ele contém informações de saúde sobre as ocupações, doenças e deficiências dos veteranos militares da União. Também continha os dados de temperatura que ela estava procurando. Em 2019, Parsona e seus colegas da Universidade de Stanford combinaram dados da Guerra Civil, pesquisas de saúde da década de 1970 e dados atuais do Stanford University Medical Center e combinaram os dados de cerca de 200 mil pessoas nos últimos 160 anos. As medidas de temperatura corporal foram computadorizados como dados absolutos. Uma análise dos dados descobriu-se que a temperatura média dos americanos hoje é cerca de 0,59 graus mais baixa do que se eles tivessem nascido no início do século XIX para os homens,
e 0,32 graus mais baixa para as mulheres. O relatório foi publicado na revista acadêmica The Life em janeiro de 2020. Os resultados são convincentes com a teoria de Passona de que a melhoria do acesso a alimentos e saúde nos países industrializados teve uma variedade de efeitos no corpo humano, reduzindo o metabolismo. Ficamos mais altos, mais pesados, mais frios e estamos vivendo mais, diz Passona. Essas mudanças estão acontecendo simultaneamente, por assim dizer. Philip Mackowiak, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland, tem uma visão diferente sobre por que o valor padrão de 37 graus é inconsistente com as medições modernas de temperatura corporal. Ele acha que esse valor estava errado desde o início. Pesquisando a origem do valor de 37 graus, encontramos um livro escrito em 1870 pelo médico alemão Karl Reinhold August Wunderlich. Wunderlich era um médico alemão. De acordo com seu livro, ele coletou 1 milhão de medidas de temperatura, diz Mackowiak. O valor médio dos resultados foi de 37 graus. No entanto, por várias razões, sugere-se que a temperatura corporal média calculada esteja incorreta. Por exemplo, não está claro como Wunderlich calculou a temperatura corporal média. Além disso, como a quantidade de dados é enorme, é possível que apenas parte dos valores medidos tenha sido usada para calcular o valor médio. Naquela época, as estatísticas não eram tão comuns, e lógico, nem existia computador, aponta Mackowiak. Então, não tenho ideia de como o Dr. Wunderlich processou 1 milhão de dados para calcular a temperatura média. O termômetro usado por Wunderlich só podia ser medido segurando debaixo do braço por 15 a 20 minutos. Esses pontos também podem ter produzido medições errôneas. Um dos termômetros de mercúrio daquele período está no Museu Mutter da Filadélfia, que Mackowiak emprestou para sua pesquisa. Por décadas, Mackowiak tem lutado com essa falsa média de temperatura corporal de longa data. Estou convencido de que o conceito de temperatura corporal normal a 37 graus Celsius deve ser abandonado. Mackowiak também tem dúvidas sobre os resultados da pesquisa de que a temperatura corporal média dos americanos está caindo. Isso porque os dados do jornal careciam de fatores importantes, como o tipo de termômetro utilizado e a hora do dia em que a temperatura ambiente foi aferida. Michael Gurvin, antropólogo da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, estava inicialmente cético em relação à hipotermia relatada no artigo da Universidade de Stanford. Eu não estava convencido, então analisei os dados publicados. Quando a equipe de Gurvin examinou os dados, eles encontraram uma tendência semelhante de diminuição da temperatura corporal. Não sabemos exatamente por quê, mas parece ser verdade, diz Gurvin. O Sr. Gurvin estava interessado neste estudo de temperatura corporal porque está investigando o povo Tsimane da Bolívia. O povo Tsimane tem pouco contato com o mundo exterior e vive um estilo de vida de subsistência baseado na caça e na agricultura. Depois de ler um artigo sobre hipotermia nos Estados Unidos, Gurvin decidiu investigar a temperatura corporal média do Tsimane. Se as mudanças no estilo de vida nos países desenvolvidos são a causa da queda da temperatura corporal, teoricamente, as pessoas que não têm acesso às conveniências da civilização deveriam ter uma temperatura corporal mais alta do que os americanos. No entanto, para sua surpresa, foi revelado que a temperatura corporal do Tsimane também estava mais baixa do que antes. Descobrimos que a queda de temperatura foi semelhante à dos americanos. A temperatura corporal média do povo Tsimane caiu de 37,0 graus Celsius em 2002, quando Gurvin começou a pesquisar o povo Tsimane, para 36,5 graus. O artigo foi publicado na revista acadêmica Science Advances em outubro de 2020. Esta pesquisa repercutiu em novos dados sugerindo que a temperatura do corpo humano está caindo. No entanto, mesmo que a diminuição da temperatura corporal seja verdadeira, a causa não é clara. Há muitas teorias sendo publicadas, mas sem comprovação, diz Gurvin. Os possíveis fatores incluem equipamentos de ar-condicionado, alimentação, doenças crônicas, imunidade, problemas dentários, parasitas, hábitos de sono e até medicamentos anti-inflamatórios. Para o povo Tsimane, fatores como fast food e ar-condicionado podem ser excluídos. Ainda assim, nas últimas 2 décadas, a vida dos Tsimane mudaram bastante,
e essas mudanças podem ter contribuído para uma queda na temperatura corporal. É possível que a diminuição do contágio de doenças, devido ao acesso aos serviços de saúde, possa ter afetado a temperatura corporal. Além disso, o povo tsimane é abastecido com cobertores e outros bens de consumo, permitindo-lhes viver em uma temperatura mais confortável durante todo o ano. Então, que tipo de relação esses resultados de pesquisa têm com a saúde do dia a dia de uma pessoa? Se minha temperatura corporal for 37,0 graus, devo considerar que estou doente. 37 graus é uma temperatura normal, mas 37 graus não é a única temperatura normal, disse Mackowiak. Não existe um padrão único para considerar uma temperatura corporal normal. Se você realmente quer um valor de referência para sua temperatura corporal, a temperatura que Mackowiak chama de temperatura febril pode ser útil. É uma temperatura alta que requer atenção médica, mesmo que não tenha outros sintomas, e é comumente vista em centros médicos dos Estados Unidos como 38,3 graus ou mais, disse Mackowiak. No entanto, a temperatura não é necessariamente um critério claro para determinar se uma pessoa está doente ou não. Mesmo que a temperatura esteja na faixa normal, o distúrbio pode se manifestar com outros sintomas. A temperatura corporal é apenas um dos indicadores de doença, diz a doutora Parsonett da Universidade de Stanford. Nós nos preocupamos com a nossa temperatura porque gostamos de números de referência, mas a realidade é que, se você sentir que está doente, passando mal, não importa qual seja a sua temperatura, você estará doente. E estamos terminando mais um passeio. Até amanhã a todos!